Bom, esse filme a gente está tentando exibir faz um tempo já, aliás, fazer uma mostra de David Lynch. Como eu conversei com vocês, os direitos no Brasil para exibição em cinema não estão organizados assim. Só tem direitos para exibir o Mulholland Drive, que foi relançado, né? E aquele documentário A Arte da Vida, do David Lynch. Então, foram os filmes que a gente conseguiu exibir. As cópias restauradas, daí é um preço mais caro, e tem que também produzir com... são cópias sem legendas, né? Então tem que produzir uma legenda à parte também, então é um pouquinho mais complicado. Mas daí, essa exibição de hoje também, até reafirmar para quem não estava presente no início, ela integra uma ação de contrapartida, né, de um projeto desenvolvido pela produtora Quinopus, da qual eu sou sócio, uma série sci-fi chamada Miss California, André, que eu escrevi ao longo de 2 anos, com o apoio da Prefeitura e da Ancine. E daí, então, como o universo dessa série sci-fi fleta com o universo do David Lynch, principalmente do Twin Peaks, eu propus essa contrapartida de a gente exibir o filme e fazer um bate-papo sobre ele. Justamente porque eu acho que o Lynch consegue fazer um comentário sobre a sociedade, sem ser de maneira, né, direta, no sentido de uma crítica social muito explícita, e se utilizando de recursos também estéticos, né, que se aproximam das artes plásticas, quando a gente pensa no surrealismo, com a utilização de um som também muito inventivo, né? Nesse filme, sendo visto no cinema, a gente percebe também como as camadas sonoras reforçam a ideia do inconsciente, da Laura Palmer. Esse filme ele teve uma recepção mista quando ele foi lançado, em 92, em Cannes, no festival, porque muitas pessoas já tinham visto as 2 temporadas da série Twin Peaks, né? E então algumas coisas ali já eram conhecidas da trama, tal, e algumas pessoas acharam que algumas cenas podem ter ficado estendidas demais ou didáticas demais, né? Mas o Lynch quis fazer essa versão até porque a segunda temporada ele não teve controle, como eu falei para vocês, estético e também de como se desenrolou os últimos episódios ali para o desfecho da trama. E agora, eu acho que a gente tem esses 33 anos de distanciamento para poder comentar o filme, né? Eu acho que o filme, dentro da obra dele, é o 6º longa-metragem, né, que ele faz. Nessa época, ele estava no alto dos seus 46 anos, que é justamente minha idade daqui a umas 2 semanas. Então, era um cineasta que ainda estava... já tinha uma experiência grande, mas ainda estava, né, com muita coisa a produzir. E talvez dá para a gente dizer que está no seu auge ali, porque nos anos 90 ele vai produzir 4 longas que vão estrear nos cinemas, né? Começa com O Coração Selvagem, que ganha Palma de Ouro em Cannes. Em 92 vem com o Twin Peaks. Em 96/7 vem o Lost Highway, né? E o Estrada Perdida. E daí finaliza a década com Uma História Real, que é o filme que ele fez para a Disney. Mas já na virada da década, do milênio, ele já começa como Mulholland Drive. Então, acho que é um período muito criativo para o David Lynch. E eu ia começar perguntando para os nossos convidados uma coisa que eu acho que se destaca muito nesse filme, que ele tem uma estrutura dramática muito singular, porque ele oferece uma mescla de gêneros narrativos, né? Começa aquela primeira meia hora ali com uma espécie de filme de investigação, suspense, com certo humor, né? Os 2 investigadores do FBI, o Chet e também o Stanley, e eles estão investigando a morte da Teresa Banks, né? Que aquela moça que depois aparece no filme, com o cabelo mais curto, loira também. E a morte da Teresa Banks ocorre mais ou menos 1 ano antes da morte da Laura Palmer, né? Na série de TV de 89, né, primeira temporada, começa com a morte da Laura Palmer, que é justamente a cena que basicamente está no finalzinho do nosso filme. Depois de um certo tempo ali, dessa investigação da Teresa Banks, a gente vê o confronto, né, entre a Polícia Federal, né, a FBI, e a Polícia Local. Tem também ali o personagem que o David Lynch também interpreta, né, de maneira muito engraçada. Tem uma participação também maravilhosa do David Bowie, né? E daí a gente vai para o universo da Laura Palmer de maneira direta, né? Daí dá para dizer que, acho que a partir de 35, 40 minutos, o filme se centra na Laura Palmer. E eu lembro que muita gente comentava que o que fazia da série Twin Peaks algo muito inventivo, pensando em séries de suspense, é que, na maioria das séries de suspense, você tem um policial, uma pessoa, né, um detetive, tentando investigar quem cometeu o assassinato, né? Mas o David Lynch, de certa maneira, ele inverte a questão, porque, por mais que a gente tenha todas aquelas loucuras, né, do personagem do Dale Cooper, lá, do Kyle MacLachlan, que aqui aparece um pouquinho e tal, mas ali o mais importante não é exatamente só quem matou na primeira temporada, né, que ele teve mais domínio de direção.
Mas a gente vai vendo vestígios da personagem da Laura Palmer, né? E que vai meio que guiando o universo narrativo, né? Como ela tem essa questão também de ser viciada, drogada e já tem uma relação sexual muito ativa com vários homens, ou seja, uma vida psicológica muito atribulada. Na primeira temporada da série a gente vai percebendo que é um universo muito, né, perturbado. E agora no filme aqui a gente tem isso de maneira mais detalhada, né? Daí a gente acompanha mais. E daí o filme vai para uma onda um pouco de um certo erotismo, né? Também na segunda parte. Acho que talvez seja um dos filmes mais eróticos, sensuais do Lynch, assim, junto com um pouquinho do Blue Velvet, né? Um pouco do Mulholland Drive. E daí termina essa sequência final, assim, os últimos 20, 30 minutos é uma sequência basicamente quase de filme de horror, né? Os elementos que ele usa ali, né, das imagens explícitas, tal. Então eu ia perguntar para vocês como é que vocês veem essa estrutura dramática que ele criou nesse longa, já aí também podendo abordar outras questões também. Vamos começar pela professora, né? André. Então, boa noite, obrigada a todo mundo que está aqui, obrigada pelo convite, Grota. Eu estava comentando que vem cada pergunta que eu não imaginava. Eu acho que a gente tem essa experiência enquanto público, né, como você observou, dessas várias narrativas, e cada uma delas tem a função de aprofundar determinado aspecto dessa realidade, né? E, ao mesmo tempo, acho que há um estilo comum que costura todas essas narrativas, uma linguagem, digamos assim, em que a gente percebe o uso do onírico, a exploração plástica com alguns elementos, né, flertando ali com a pintura, como você falou. Então, claro, mais até na série Francis Bacon, por exemplo, as luzes intermitentes, né, aquele quarto, aquela sala, as cortinas. Então, a despeito assim de toda essa diversidade e a gente como espectador transitando nessa estrutura narrativa que vai se diferenciando, nós podemos dizer assim que temos ao mesmo tempo a impressão de uma linguagem, né? De um estilo, de não sei se poderíamos falar maneirismo, né? Então isso que me chama a atenção também, e até na relação com a série, que nem tudo é dirigido pelo David Lynch, como você falou, é mais a primeira que tem o domínio mais direto dele, mas ao mesmo tempo a impressão ali, né, dessa linguagem do David Lynch. Então, isso me chama a atenção, né? Acho que é uma questão para vocês que trabalham nessa área, né? Essa impressão de um estilo. Eu acho que você comentou, a gente tem acesso à Laura Palmer na série de modo indireto, né? Porque são sempre reminiscências de outros, comentários de outros, e ali a gente tem, claro que é uma linguagem a indireta livre, né, como diria o Pasolini, mas assim a gente tem ela apresentada como personagem ali no filme. Claro, como você falou, os primeiros 35 minutos a Teresa Banks, mas prioritariamente a Laura Palmer depois, olhada de perto como essa personagem que ficava um pouco essa alma devastada, né, ficava subentendida na série, e no filme a gente se depara com essa alma profundamente devastada, né? Então, a sugestão de abuso, né, o Bob, obviamente, bom, acho que aí teriam mil questões para a gente falar do Bob, esse tipo de, né, o debate que isso traz, mas a gente se depara com essa alma devastada, né? É uma sensualidade, mas é um erotismo da violência também, dessa alma devastada. Então, acho que tudo isso está marcado ali no filme, né?
Em todas essas estruturas narrativas, elas visam aprofundar um aspecto dessa alma que se apresenta ali e daquilo que acontece com ela e que dá origem, né? O filme termina onde começa a série. Então, eu acho que tem outros aspectos que aí a gente vai mencionando também, né, ao decorrer aqui. Bom, acho que uma das razões, de repente, de ter rolado uma recepção mista das coisas, como você falou, é que é curioso a gente ver o Lynch fazendo um filme a respeito de coisas que geralmente ficam mais subentendidas na obra dele, né? Como, por exemplo, você citou, você também falou, a primeira temporada era uma coisa que a gente ia descobrindo quem era a Laura Palmer através das outras pessoas, né? Tudo que tinha acontecido, como ela reverberava na vida das outras pessoas. Uma coisa que lembrava até o Rebecca, do Hitchcock, assim, né? Nesse sentido. E esse é um filme que, na verdade, bota uma imagem em tudo que a gente vinha meio que imaginando antes. Assim. Então, isso acaba indo meio que quase como quase que esquizofrênico. Aliás, esse é um termo arriscado para usar nessa conversa aqui. Mas é assim, tipo, no sentido de que realmente vai um pouco na contramão do que a gente sempre estava acostumado a tirar do cinema dele, assim. E daí tem também essa coisa da força das imagens, né, das imagens se representarem como se fosse uma representação não de uma loucura pura e simples, mas sim de um estado de espírito daquilo que as pessoas estão vivendo, assim, né? Como você também citou, tem a coisa do erotismo e do sexo, da coisa sexual, que em tese seria para ser uma coisa prazerosa, e do próprio uso de entorpecentes, assim, nesse contexto. Mas você vê que ninguém está feliz ali, de estar no negócio no mais baixo da perdição, que seria em tese e tal, e ninguém está muito feliz ali, né? Realmente é uma coisa que é para dar vazão a outro tipo de sentimento ruim, assim, né? Então realmente é curioso você ver o Lynch olhando para esse tipo de universo e tirando a força das imagens a partir disso aí. É uma coisa que é curioso ver ele adotando esse tipo de procedimento, assim, né? Mas, em grande parte, continua sendo uma coisa para ilustrar mais ou menos um estado de espírito, tanto do que está dentro da pessoa, quanto da própria sociedade, como você colocou, né? Tipo assim, é muito curioso que, geralmente, eles estão numa barraca com um som alto, com uma luz estroboscópica na cara, aí, de repente, o cara pega uma moto, vira uma esquina e está numa casa de jardim verde, com cerca viva e tal, não sei o quê. Essa é uma coisa também muito presente no Lynch, né? Os opostos, eles estão sempre um do lado do outro, assim. Então, é muito legal ver. Parece quase um comentário sobre a própria obra, assim, nesse sentido, assim, né? E é um comentário que parece que está deixando as coisas meio... O termo não é exatamente isso, mas como se estivesse explicando as coisas, assim, né? Nesse sentido, é curioso ver o Lynch nessa chave. Mas, ainda assim, o cinema dele ainda olha para esses momentos, e para essas pessoas, e para os sentimentos, e para o psicológico dessas pessoas, e consegue tirar uma força muito grande de tudo isso aí, né? Sim, e outra questão que eu ia levantar para vocês falaram da imagem, né, da questão que é muito importante nesse filme. No Blue Velvet, a gente já tinha uma trama que se iniciava com um plano que se aproximava em um jardim que parecia de uma família perfeita, né, feliz, em harmonia, mas aí você via uma orelha, né, solta ali e tal, e um plano muito fechado na orelha. Aqui também tem, na sequência inicial, né, dos dois investigadores do FBI, eles encontram a letra T dentro da unha, né, que quando vão fazer lá ali uma análise do corpo morto, né, da Teresa Banks. Então, parece que assim, o Lynch começa a fazer uma análise microscópica da sociedade americana a partir dessa dissecação da imagem, que no caso do Twin Peaks tem a dissecação do corpo da Teresa Banks, no caso desse filme, né, e depois da personagem Laura Palmer, né. E é curioso que uma das motivações do Lynch ao criar esse universo Twin Peaks, inicialmente ele queria fazer algo sobre o assassinato da Marilyn Monroe, né? E que era uma personagem, né, emblemática da América dos anos 50 e 60, em que morreu em circunstâncias, né, misteriosas, né, até hoje, né, surgem várias teorias sobre a morte dela. E o fato da Laura Palmer também ser loira, né, e também estar vestida ou se apresentar nos moldes assim que lembram um pouco dos figurinos da Marilyn Monroe, e ela exerce uma sedução em todos à sua volta, né? Tem o personagem do James, que é o namoradinho motoqueiro, né? Daí tem esse Jacques, que é o canadense, né, desse submundo, né, que você comentou. E tem o Bob, que é aquele que traz drogas para ela. Que é a cara do Willem Dafoe, né? Muito curioso. O cara é muito igual ao Willem Dafoe, assim. Impressionante. Parece o Willem Dafoe. E, ao mesmo tempo, ela quer proteger a dona, né, que é amiga dela e tal. Mas, enfim, o Lynch começa a olhar para essa classe média americana, em que tudo aparentemente estava perfeito, e começa a fazer uma dissecação, né? E daí o que eu acho mágico nesse filme é como ele entra na personagem da Laura Palmer de maneira não muito óbvia, assim, porque ela não é um personagem que a gente cria uma relação com ela sentimental tão fácil, assim, é meio complexo, né?
Não sei se vocês querem comentar isso, porque talvez seja uma das criações dele mais assim com muitas camadas, né? Tem a questão do incesto paterno e também abuso até daqueles homens, né? Então a Laura Palmer é vítima de não só da descrição de tabu, um tabu milenar do incesto, mas e é curioso que também o nome do amigo supostamente imaginário ali que ela tinha, o Bob, que ela via um homem ali com cabelo comprido, com barba, é o nome de um namorado dela também, Bob, né? Isso até talvez cause uma confusão no começo de qual Bob eles estão falando, né? E aquele rapaz, curiosamente, ele entrou no filme porque o Lynch estava rodando uma cena da série. E daí achou que tinha rodado tudo perfeito, falou assim, ficou perfeita a cena, tal. E daí o fotógrafo falou assim, não ficou perfeita. Ele falou, por quê? Porque apareceu no espelho que estava ali aquele cara de cabelo comprido que trabalha com som. Ele apareceu no reflexo. Daí o Lynch foi conhecer um pouco mais esse cara e achou o cara fenomenal. E daí convidou ele para fazer o personagem do Bob, que é esse amigo imaginário da Laura Palmer, né? Então ele era um cara da equipe que entrou para dentro ficou na frente das câmeras. Mas a pergunta que eu ia fazer é assim, me parece que nesse filme, novamente, ele vai investigar esse mundo das aparências, né, sempre desconfiando da imagem, né? E ele opera um jogo que tem música quase o tempo todo, né? Nesse sentido, se aproxima do melodrama, né? Aliás, é uma música maravilhosa do Ângelo Badalamenti, né? Uma coisa absurda assim. Só que ao mesmo tempo, igual o Arthur falou, contrasta com imagens explícitas, né, que a gente não está tão acostumado, né? Então chega até a quase ser algo sensacionalista no final, não sei, né, do horror ali, né? Geralmente o Lynch desviava um pouco disso. Vocês acham que ele fez isso talvez para mostrar o horror da questão do incesto? Por que será que ele teve que usar esses elementos que talvez fossem de um cinema mais comercial, né? O Arthur já passou para a professora. Mas, André, pode falar também de outros elementos que eu comentei também, tá? Não precisa só responder exatamente. Eu dei uma pesquisada se tem uma referência além do Francis Bacon ao Hopper, porque o Francis Bacon é bem literal, né? Era o pintor favorito do David Lynch, é o meu também. Então há várias cenas assim que reproduzem mesmo na série isso, mais ainda as obras do Francis Bacon. Mas assim me lembrou o Hopper. Estou usando o Hopper para comentar a tua questão, né? As imagens do Hopper, não sei se todo mundo lembra, mas são lanchonetes, pessoas sentadas às vezes tomando um café, as típicas imagens americanas, né? Até algumas paisagens de posto de gasolina. Então, as típicas paisagens americanas, retratadas em tons que me parecem, em alguns momentos, muito semelhantes. E, ao mesmo tempo, embora não necessariamente esteja, talvez, tão claro ou evidente, a gente percebe nessa obra também o tema da solidão, almas devastadas, não tanto quanto, né, nesse aspecto do filme, mas vidas que, por trás da aparente cena americana, clássica, não necessariamente idílica, mas típica americana, da lanchonete, por exemplo, ou das várias janelas, que tem outras obras do Hopper, a gente sente o tema do que está por trás, é uma profunda solidão ou uma realidade para além dessa cena típica e quase idílica, né? Então, eu acho que nós nos deparamos aos poucos com essa... É isso que você falou, uma crítica da imagem, das aparências, mas, ao mesmo tempo, feita pela imagem, né? Então, pelo uso da imagem. A própria imagem, ela, às vezes, veicula uma crítica das aparências ou das aparências sociais, né? Daquilo que tenta esconder o que está por trás. Então, eu acho que isso é bastante evidente, seja na questão
usar a imagem depois no ponto de vista como referência onírica, surreal, né? Claro que aí a gente pode falar do inconsciente, mas a gente pode falar também daquilo que não pode ser dito, ou daquilo que transcenderia o óbvio, o real, o suportável, uma violência insuportável, por exemplo. Então, tanto há um uso da imagem como expressão onírica, né? Ou imagem como violência, imagem como crítica da própria imagem. Então, uma coisa que a filosofia, às vezes, fala, e tem um autor que é o Deleuze, eu não quero ficar falando autor de filosofia, mas só para... que é o Deleuze, que ele faz uma obra sobre o Francis Bacon, que fala a imagem como força, né? A imagem não só como uma mensagem para um enredo que está acontecendo ali, mas a própria imagem como força, como aquilo com o qual a gente se depara e tem que olhar e encarar algo que talvez do ponto de vista da linguagem fosse quase insuportável, ou fosse o mundo das ilusões, das aparências, né? Então, eu percebo assim no filme certa dimensão de uma crítica da imagem feita pela própria imagem, que isso é um aspecto do que você comentou. A Laura Palmer é extremamente complexa, mas eu não sei se, como mulher, eu tive uma outra perspectiva de uma mulher abusada desde os 12 anos, porque eu não sei se a gente chamaria isso de incesto. Né? Claro que, do ponto de vista... É dúbia essa questão ali, né? E ela fala, o Bob está aqui desde os 12 anos. Eu entendo isso como uma metáfora para uma violência que é colocada desde que ela virou mulher, né? Uma menina, uma jovem. Então, eu entendo essa... Claro que ela é dúbia porque ela se apresenta como alguém que tem prazer e que está no mundo do sexo e das drogas, né? Então, talvez, aparentemente, a gente olhasse e dissesse, nossa, mas ela é uma transgressora. E também né? E é assim que as coisas se dão, né? Na vida também. As coisas se misturam na psique de alguém que cresce assim, eu imagino, eu não sou da área da psicologia, né, para falar em melhores termos, mas eu acho que há uma não querendo dizer assim, é só uma vítima, mas é tudo muito misturado, o que é causa, o que é consequência e o que me parece muito reflexo daquilo que a gente fica sabendo dela ali, que já, né, na série estava insinuado, né? Então, eu acho até que o filme me causou mais empatia até do que o contrário, porque acho que a gente vê esse processo relacionado ao pai dela, que eu entendo dessa forma, o Bob... Né? Eu acho que o Bob é uma questão bem interessante, como eu já comentei, né? O que é o Bob ali, né? Dentro de nós, mas também como a violência do outro, o mal. Enfim, então, há uma dificuldade da empatia com aquela personagem, sim, ela é complexa, ela se mostra já, né, como viciada, como perversa, como transgressora, como... alguém que se vende por sexo, mas, ao mesmo tempo, me parece esse tema de uma alma que não poderia ser diferente, muito dificilmente poderia... Claro, não que se exclua totalmente a liberdade ali, mas me parece que esse é um tema, né, de quem é Laura Palmer diante de tudo isso ali que me parece que ocorre desde os 12 anos dela.
Bom, acho que como você citou muito bem o Hopper, eu acho que existe essa coisa das janelas, da coisa iluminada, de como se fosse para imprimir quase um verniz de respeitabilidade para as coisas, assim, né? Para se apresentar de uma maneira em que tudo pareça respeitável e bonito e iluminado e tal, enquanto, né, a contraparte disso justamente é uma coisa escura e claustrofóbica e tudo mais. Então, de repente, a coisa da força das imagens vir daí, acho que pode ser como se o Lynch estivesse apresentando quase que o negativo dessa foto que é apresentada durante o dia, assim. Na verdade, é uma coisa que é uma imagem que ela é escura, ela é direta, ela não tem sutilezas, ela não tem verniz, ela não tem nada, é aquilo ali para valer e tal. Então, assim, não que a gente faça saber exatamente qual que seriam os motivos das coisas, mas acho que uma das forças que tira daí, justamente mostrar que na mesma maneira em que tem uma coisa iluminada e um verniz de respeitabilidade, a contraparte disso aí, ela é suja, ela é pesada, ela é escura, ela é mal cheirosa, por assim dizer. Sim, e complementando o que a Andrea falou, fiquei pensando muito na sequência final. Um pouco antes, a Laura Palmer ela vê um quadro que parece que tem uma figura angelical ali, servindo uma mesa, ou é uma mãe, não dá para saber exatamente. E aí some o anjo, né? E some um anjo, não é? E daí, quando ela vai para esse espaço que a gente está, né, com dificuldade de dominar, né, André? Se é um espaço onírico, que é? Parece que é o inconsciente da Laura Palmer, a qual o agente do FBI, Dale Cooper, tem acesso, né? Porque na série ele tinha acesso aos sonhos, lembra? E conseguia avançar na investigação a partir de sonhos. A partir de um método oriental, algo assim. Mas ali eu achei curioso que a Laura Palmer aparece, na última cena, ela aparece meio que santificada, né? Redimida, talvez, de tudo. Aí eu fiquei na dúvida se ali é o ponto de vista dela para si mesma, né? Ou talvez o próprio narrador, o David Lynch, sobre a personagem. Não sei o que vocês acharam. Vamos começar com o Arthur. Eu acho que esse espaço das cortinas vermelhas, né, era um não lugar, assim, né, tipo, a gente não consegue entender exatamente do que se trata. A gente acha que tudo meio que vai se explicando ali até meio que chegar aí, né? Por exemplo, a gente consegue ter a imagem do Bob, a gente consegue depreender que é uma maneira dela não encarar que está sendo abusada pelo pai. Aí ela vê o outro personagem que é uma representação da outra pessoa e tal. A gente consegue fazer essa meio que ligação, mas chega uma hora em que quando entra nesse espaço aí, ele realmente, né, não tem essa continuidade, essa coisa de causa e consequência. Tá? É quase como se fosse aquele lugar do 2001, né, que entra. Tipo, é um lugar à parte, é um não lugar, é uma coisa onde... E na série como um todo também, essa é uma coisa que é evocada bastante, né? Você falou que tanto que eles têm acesso a meio que a mesma coisa, como você falou também a coisa da vida dos Estados Unidos. Na série ele come torta também, né? Não é só café, eles comem torta, né? Tem essas coisas. Torta de cereja, né? Torta de cereja, que é coisa bem de americano também. Então, acho que em grande parte é meio que para tentar explorar isso aí, assim, né? Ver o que sai de mais interessante a respeito dessas coisas, assim, como um todo. De olhar para essa cultura como um todo, entender o que está por trás disso aí, o que as pessoas tentam explorar, o que as pessoas tentam esconder, e o que está para que todo mundo veja, mas que ninguém consegue entender mais ou menos de onde vem. Acho que essa tentativa desse jogo de mostra e esconde e tentar entender o que é e o que não é. Assim, acho que é meio que o filme joga com isso meio que o tempo todo, especialmente nesse lugar, assim, que realmente é Black Lodge, né, que chama na internet, né, se eu não me engano. Se no final é o ponto de vista dela ou do narrador, aí é difícil te dizer, né? Mas assim, eu acho que vai caber ao espectador talvez fazer essa escolha, né? E me parece que para mim a expectativa do narrador. Eu entendo assim, né? Essa claro, é porque você falou acertadamente que tem o quadro antes, então talvez seja a expectativa dela de que ela tenha essa redenção, né? E aí o próprio narrador coloca como uma possibilidade. Eu falo que cabe ao espectador, né? Tem essa discussão, né? O que é o espectador do cinema? O espectador do cinema como uma testemunha, né? Alguém que olha atrás da fechadura. Então, o espectador, ele às vezes faz essa ponte entre a subjetividade do personagem e a terceira pessoa do narrador, caso a gente esteja falando dele numa perspectiva de terceira pessoa, né? Então, a gente, como espectador, pode fazer essa ponte, digamos assim, né? Como você colocou, de perceber no quadro que ela olha idealizado, talvez, para ela mesma, e ela, então,
se vê nessa possibilidade, mas também de um narrador que é como se dissesse ali, olha, e enfim ela conseguiu aquilo que ela talvez almejasse, né? Então, a gente como espectador unifica essa dupla possibilidade, eu acredito, né? Sobre o não lugar que o Arthur estava comentando, eu acho assim tem várias possibilidades de entender esse lugar, né? Não só como inconsciente, como o lugar daquilo que não se explica, mas não só como o inconsciente, talvez, de uma pessoa, mas como aquilo que não se explica, das intuições, daquilo que não aparentemente está no campo da lógica. Então, acho que há uma múltipla possibilidade assim, da gente pensar o que é aquele espaço, né, que dá dicas, que às vezes descobre quem é o assassino, quem não é, né? Então, assim, eu acho que tem todas essas possibilidades de compreensão. Eu acho até que o David Lynch, nas entrevistas que eu leio dele, ele fala que ele não gosta muito de certas interpretações muito fechadas, ainda mais, né? Só assim, aqui é só psicanálise. Então, acho que há várias possibilidades desse não lugar, né? Com certeza é aquilo que transcende um pouco a lógica, né? Um outro espaço. Agora, o que é esse outro espaço? Eu acho que, como eu já comentei, são muitas possibilidades, inclusive a do inconsciente. Mas acho que há outras formas da gente pensar esse não lugar, né? O que está para além da linguagem, o que está para além do real. Acho que há várias possibilidades aí. Pessoal, então, eu abri também para perguntas, tá, de vocês. Se alguém quiser fazer uma pergunta, sinta à vontade e tal. Senão, eu vou me dar mais uma pergunta aqui. Uma coisa que me chamou a atenção também, agora revendo o filme, foi que, no final, uma das últimas falas da Laura Palmer, né, ela fala assim, eu quero ir para casa, me leva para casa, tal. Eu fiquei pensando como é que vocês interpretam isso, porque é uma temática muito comum em vários filmes, né? Ou o personagem quer partir para a estrada, quer ir embora da sociedade, ou ele quer voltar para casa, tal. E alguns filósofos, acho que o Heidegger fala que é impossível voltar para casa, tal. Então, assim, como é que vocês interpretam isso? E nessa sequência, se não me engano, é justamente a cena que ela pula da moto do James e caminha em direção à floresta. Daí remete muito a algumas mitologias, né? Contos de fadas, tal, da personagem que vai ter essa iniciação, né, na floresta, tal. Mas no caso da Laura Palmer, na verdade, é a perdição, né, ali, né? E aí é como se ela também não conseguisse mais ter um equilíbrio emocional de conseguir manter relação com ninguém fora daquele mundo perturbado que ela estava vivendo, né? Então, não sei se vocês querem fazer uma leitura desse desejo de voltar para casa. Será que é isso? O que Laura Palmer desejava? Não, acho que uma maneira de interpretar é que, assim, tipo, de repente, seja esse instinto de querer voltar para um lugar onde você se sentiria a salvo, em tese, né? De repente, é até por isso que chamam o namorado, que seria o cara que é bonzinho, entre aspas. Então, de repente, seja essa ideia de tentar, de meio que estar sempre fugindo, né? Tá fugindo, mas aí vai voltar para casa, que é justamente onde tem o maior problema, que é o abuso paterno, tal. Então, de repente, seja essa é uma maneira de se ver meio que contribuindo para essa coisa trágica, né? É uma história trágica, considerando que a gente já conhece, sabendo que a personagem está morta. Então, acho que é mais uma maneira de ilustrar pode ser uma maneira de ilustrar essa coisa de tentar fugir. Tipo assim, fugir também é uma palavra fácil, né? É por uma escolha meio ruim de vocabulário, assim, mas nessa maneira de você tentar fugir daquilo que está fazendo sofrer, seja com as drogas, com o sexo, com essa alienação de tudo quanto é coisa e tal, ou tentando voltar para um lugar onde ela se sentiria protegida, que seria a própria casa e tal, que na verdade é o pior dos lugares, no caso, né? Acho que essa seria uma maneira de se interpretar, assim, não que se resuma a isso, mas acho que essa de repente seria uma maneira de se olhar. Eu acho, nesse sentido que o Arthur falou, com certeza, e voltar para casa, voltar para o momento em que não se está perdido, né? Então, nesse sentido assim de ir para um ponto anterior a tudo isso, né? Será que seria possível alguma salvação em vida para um ponto
anterior a tudo isso. Que aí, claro, a casa, a infância antes do abuso. E aí, né, você comentou dos contos de fada em floresta. Tem alguns que realmente, né, que os contos que envolvem o lobo mau, enfim, no fundo eles são sempre mais violentos do que as versões que a gente conhece, assim, né? Então tem algo na floresta que é se deparar com a maldade ou com a realidade da vida, né? E aí, nesse sentido, eu acho que ali aparece dessa forma, né? A estrada é um tema clássico, né, do cinema, é interessante, assim, da literatura, né, também, o pegar a estrada como liberdade, como outra vida, né, como a possibilidade de uma nova vida, 1.0, de uma nova vida. E no cinema ainda tem a questão do movimento, né? A estrada como metáfora do próprio cinema, que eu acho interessante, né? O movimento mesmo, um movimento que se faz e que você acompanha em tela, que eu acho que isso é uma metáfora que existe uma expressão para isso, que o cinema como metafísica cinética, né? Então, mas eu acho que essa ideia de um 1.0, de uma nova vida, de uma nova possibilidade, que é o que não vai se realizar ali, né? Sim. Bom, por último, eu ia fazer uma última colocação relacionada, talvez, à ideia do duplo, que é uma coisa que eu reparei agora revendo o filme. Se a gente for perceber, a Laura Palmer ela estabelece uma relação de duplo, às vezes, com mais de um personagem. Tem a questão do pai, né, que ela tem o amigo imaginário Bob, né, quer dizer, amigo não, né? Personagem que atormenta desde os 12 anos Bob, e ao longo do filme ela vai descobrir que é o pai. Daí, ao mesmo tempo, ela tem uma relação também com o James, que seria o namorado correto, e tem com o Bob, que é o namorado junkie, drogado, né? Daí ela tem a Donna, que é amiga também da sociedade, da high school, e, ao mesmo tempo, tem aquela outra moça que está acostumada a ir com ela nessa cabana ali, tal, nesse bar, e transar com outros caras, tal. É quase como se o Lynch observasse essa região ali do estado de Washington, né, onde ele foi filmado, e a partir dessas montanhas gêmeas observasse assim, ó, na natureza talvez não exista a ideia de identidade que o ser humano tenta aplicar a si mesmo, né, para poder achar que tem um eu, tal. Então, eu ia perguntar se vocês também notaram essa ideia do duplo, né, ou de duplicidade em várias camadas, e como é que vocês viram isso? Agora que você apontou mais, com certeza. Mas, não, é muito bem observado, né, de fato. E eu acho que também existe toda essa mitologia dos Estados Unidos em coisa da cidade pequena, né? Tipo, tem os arquétipos e tal, de como cada pessoa lida com aquilo e tal. E eu acho que essa é uma maneira de mostrar de novo, né, de ilustrar essa coisa que, ao mesmo tempo em que existe o quadro do Hopper, a coisa iluminada, tem um submundo ali e tal, que são essas mesmas pessoas fazendo quase que as mesmas coisas, interagindo quase no mesmo pé de igualdade, só que é na outra chave, é completamente sujo e proibido e tal, não sei o quê. Então, acho que existe muito essa coisa de achar que o que encapsula muito boa parte das contradições, os norte-americanos acham que é só deles e tal, mas ilustram isso muito bem no cinema, mas eu acho que é essa coisa justamente de viver, de você ter que apresentar uma imagem e daí, por outro e ter o contraplano disso aí, e todo mundo meio que saber que é isso mesmo, e isso aí vive tudo meio que escondido, mas meio que sabe que também circula por lá e tal. Acho que em grande parte é por isso, e também tem esse espírito de cidade pequena, que todo mundo meio que se conhece, já sabe os podres um do outro e tal. Acho que em grande parte é tentar fazer com que tudo meio que se misture mesmo, assim, embora seja bem ilustrado, né, a diferença que anda tudo meio junto, tudo meio que o resultado fica meio parecido, no final das contas. A história é pontuada por esses duplos mesmo, né? No final, né, as duas também ali, né, a loira, a morena, eu fiquei um pouco confusa, mas a gente estava comentando que é o tema do duplo, eu acho, ali, com a Donna, com a duplicidade dos namorados, tudo que você comentou, e acho que a maior dualidade que é o Bob que representa, né, porque quando a gente fala em mal, pressupõe
aquela oposição completa com o bem, né? Então, até a maioria das religiões vão representar esse mal, uma entidade, como personificação completa do mal, outra como personificação completa do bem. Então, talvez o final dela, né, seja ela idealizando, ou o narrador dizendo que talvez aquilo seria possível, mas a gente vive essa dicotomia, esse maniqueísmo na forma que a sociedade se constrói. Em geral, envolve o duplo, né? A história humana é uma tentativa de dialética que nunca se realiza, na verdade, né? E também a personalidade humana, né? Essa ideia de que é possível um meio termo, ou que há uma consciência que está no meio entre o inconsciente e um superego, né? Então, sempre há um certo ideal de meio termo, mas parece que a luta humana, em alguma medida, é sempre estar na dualidade entre dois polos. E a Laura Palmer também, né? Ela, ao mesmo tempo que ela é resultado e ela tem uma alma devastada, como nós falamos antes, e então ela é viciada, ela tem várias questões com a sexualidade. Ela é, ao mesmo tempo, uma garota, né? Assim, que poderia não ter sido isso. Ela é essa esperança. Ela é alguém que parece que busca isso. E que já sabe que isso não é mais possível, né? Então, acho que o filme é todo permeado por essa questão, né? E a sociedade, o Arthur colocou muito bem, né? Assim, essa questão entre aparência e essência, entre o que aparece socialmente como conveniente, o que é o real, né? As hipocrisias, ao mesmo tempo os conservadorismos, né? Que aparecem durante o dia. Enfim, eu acho a vida humana, e isso é um clássico no cinema, é um clássico na literatura, é um clássico na filosofia, o tema do duplo, né? Sim. Quer fazer uma pergunta? Peraí, levar o microfone. Obrigado, boa noite. Meu nome é João Pedro. Tem uma cena que me chamou bastante atenção, quando a dona, ela encontra a Laura na casa, e ela está toda vestida, fumando, bebendo, e ela começa a viver junto com a Laura. E achei muito bacana aquela cena onde a dona faz uma coisa e a Laura corresponde. Então eles ficam nesse jogo de, se vai fazer isso, então eu também vou fazer. Até que ela está toda nua em cima da mesa, e parece que a Laura se vê nela, e aí ela se toca. Então, eu achei uma cena assim, muito forte, essa questão da amizade, até que ponto ela foi dopada ali. Assim, eu quis saber o ponto de vista e trazer essa cena para o debate. Obrigado. Bom, eu acho que, assim, no caso ali, se trata dela finalmente conseguir ver ilustrado na frente dela, né, tipo, boa parte do que aquela postura dela em relação às coisas estava fazendo mal para ela, né? Ela consegue ver aquilo expresso em uma outra pessoa que ela gosta, no caso, né? Tipo assim, você vê, tipo, no caso, se você continuar assim, você vai acabar entrando nesse mesmo buraco que eu aqui, no caso. Eu acho que essa é uma maneira de realmente ilustrar e ver o quanto que esse comportamento e essa maneira de tentar lidar com as coisas, sufocando através dessa maneira pouco saudável de lidar com os próprios sentimentos e com o que aquilo causa nela, ela finalmente vê ilustrado em outra pessoa que ela gosta e que ela talvez enxergue como pura também, né? Esse caso, de enxergar meio que uma pessoa meio que se corrompendo para ir parar nessa espécie de submundo, assim. Eu acho que o que pelo menos na minha leitura, em grande parte o que essa cena ilustra seria isso, seria ela conseguir, né, de novo voltando aquela coisa de voltar para casa, né, enxergar uma figura que, em tese, antes de ser, entre aspas, corrompida, ela estaria ali, ainda poderia ser salva, não iria parar nessa mesma, não iria causar o mesmo tanto de mal que causa para ela, no caso. Pelo menos seria, acho que uma primeira abordagem até um pouco mais óbvia, assim. Tem todo esse aspecto. Eu acho a dona uma personagem muito interessante, porque ela queria ser um pouco mais Laura Palmer, né? Então, não no exagero e nas implicações terríveis, mas na sexualidade,
naquilo, porque ela inicialmente talvez não tenha acesso à realidade que produz aquilo. Mas é óbvio, para mim, né, não sei o que vocês acham, que não é só que ela é a moça boazinha, a Laura olha para ela e fala, eu não quero que você se perca. Mas ela vê na Laura também um pouco daquilo que ela gostaria de ser. Então, é o tema do duplo, né? A gente está sempre oscilando numa tentativa de meio termo que parece que a gente nunca consegue, né? Então, é extremamente inocente e queria ser um pouco mais ousada, e aí ela gosta do namorado, né? Que a gente sabe depois. Então, eu acho a Dona bem interessante, assim, porque aquilo que ela vai viver com a Laura Palmer lá naquele bar não é só tentar salvar uma amiga, eu acho. É tentar ser um pouco daquilo também, né? Agora, claro que a que leva tudo aquilo aí não, né? Aí, claro que ela percebe e fala, opa, aí não, eu estou vendo que isso aqui é uma alma ferida e tal, eu não quero que a minha amiga seja assim. Mas, claro que a gente sempre idealiza a vida do outro um pouco a princípio, né? Ela é interessante, ela é descolada, ela é mais ousada. Eu, pelo menos, percebo a Dona tendo essa questão com a amiga dela, né? E essa personagem extremamente boazinha, para mim, nunca me convence também, né? Então, sempre eu fico assim pensando que tem algo aí também, né, a ser revelado. Uma coisa que eu pensei agora a partir da sua pergunta, João Pedro, é que a gente conhece muito da Laura Palmer a partir das relações que ela tem com as outras personagens, né? Então, com o James e com a Donna, é desse mundo que ela quer preservar, assim, talvez de relações que ela tem uma certa harmonia. Daí já com do Bob, né, e o Jax lá, né, já é elas são das drogas, do submundo, é o que ela acessa, que ela tem o desejo do corpo e tal. Mas aí tem um terreno que o Lynch mostra para a gente que está despedaçado, que é o diário dela. Que quando ela acessa o diário, aí é ela com ela, né? E a gente não tem acesso ao texto dela no diário. Se eu não me engano, eu acho que a filha do David Lynch parece que publicou depois o diário de Laura Palmer, algo assim, o livro, né? Mas é curioso que, talvez, vamos supor, um outro cineasta fosse acessar esse diário de algum momento e ler trechos, né? Não sei, para a gente entender o que ela estava sofrendo e tal. E se o pai arrancou algumas páginas ali, né? É porque ela estava falando alguma coisa. E aí, no final, naquela sequência que ela morre, tem um momento em que o pai fala assim, mas você sempre soube que era eu, né? Acho que é isso. Eu achei que você sempre soubesse que era eu. Que era eu. E daí o Bob fala... Eu achei que você nunca soubesse que era eu. Essa dualidade ali, eu acho que ele conseguiu representar um estado psíquico que ela estava num extremo ali, né? De medo e angústia, de uma maneira muito forte, assim. E até comentar também que a gente falou da Donna, eu acho que esse filme, pensando na interpretação dos atores, das atrizes, ele é um terreno bem perigoso porque ele fleta com vários gêneros. De certa forma, o melodrama percorre o filme todo, assim, porque a música pincela, né, muito assim, as emoções e evoca também no espectador um sentimento que tem que responder, né, aquilo que está sendo falado, e tal. E dessas interpretações não são realistas, assim, né, no sentido que a gente mais está acostumado a ver no cinema americano. É um tipo de interpretação que ela até passa um pouco um overacting daquilo que a gente tende a achar que é algo mais sutil, mais naturalista. E para fazer isso bem e estar em sintonia com a estética do filme é muito difícil. Eu acho a atuação da atriz que faz Laura Palmer maravilhosa, né? Fantástica, né? Algo que ela não tinha conseguido fazer na série, né? Porque ela aparecia como prima, né? Lembra? Ela vem como prima, né? Aparece como Laura Palmer morta, mas ela vem como uma prima, tinha que visitar. E aqui nesse filme daí ela tem um espaço para realmente ter uma personagem muito muito complexa, assim, como ela faz, né? E o personagem do pai também, né? Ele cria também de uma maneira, né, super exagerada, mas acho que não tinha como, talvez, o Lynch não... Né? Porque se fosse tudo realista, ia virar um thriller, né? Talvez. Não só as atuações, né? O clima do filme como um todo ele é excessivo, assim, né? Então, ele realmente contribui para isso. Não é exatamente farsa, mas uma coisa de você vê a realidade com volume um pouco aumentado, assim, com tudo, né? Com todos os aspectos, o clima e a coisa, todas as pessoas reagem, né, de uma maneira que é um pouco assim, um tom acima, geralmente, assim, né?
E quando eles entram naquela cabana e toca aquela música, que tem uma luz azul sobre a cantora, que é um dos temas da série e tal, ali parece que como a Laura Palmer está entrando no seu universo, né, do oculto, assim. Tem uns momentos realmente sublimes, assim, até pensando em termos de emoção que o filme proporciona na gente, né? E outros momentos também de horror mais próximos do final, né? Vocês acham que essa questão do melodrama é para fazer uma relação entre o filme e a série? Porque o melodrama é um gênero mais televisivo, né? Sim, eu acho que é justamente isso. Até foi a curiosidade que, assim, na Europa era comum os cineastas terem filmes na TV, né? O Bergman já tinha feito desde o final dos anos 50, 60, mas nos anos 70 ele faz cenas de um casamento, que é uma coisa que, né, foi para a TV. Então, assim, o Godard depois também várias experiências na TV, né? Agora já nos Estados Unidos a TV era algo depreciado, assim, pelos cineastas, né? Era algo menor, até pela qualidade da imagem, não era película, era Betacam, outros suportes, tal, era vídeo, né? E também, tirando poucas exceções, assim, o Hitchcock dos anos 50 fez TV, né? Mas assim, programas também que eram mais comerciais, assim, narrativos, tal. E daí, de repente, o David Lynch, depois de ter feito Blue Velvet, vai fazer uma série de TV. Antes de a gente ter essa onda de séries de TVs com qualidade. E eu acho que daí isso evoca no espectador um ruído, né, de recepção. Porque pela trilha sonora e pelo tom de interpretação parece que é um melodrama. Mas daí é como se ele juntasse um quadro da América assim todo harmonioso, lindo, mas com os ruídos do Francis Bacon lá, como você estava falando, né? Por trás, assim, quando você vai ver mais perto desse quadro. É porque o melodrama é um gênero do século XIX para teatro, mas que vai prosperar muito na TV, né? Não que não possa ter filme melodramático, mas eu achei assim que imprimiu uma estética também desse debate, assim, que me pareceu bem interessante. Assim como a série imprime uma estética de cinema, então acho uma brincadeira interessante, assim. E outra coisa que eu senti hoje, eu nunca tinha visto filme no cinema, foi que a imagem, não sei se vocês sentiram isso também, ela tem um tom meio fugidio, quase um fog permanente, para reforçar um tom irreal, né? É meio de baixo contraste e é tudo meio que levemente deslocado do real, assim. Até o foco às vezes é mais doce, assim, não exatamente aquela coisa super hiper focada, né? Para reforçar talvez para realçar, né, essa coisa do Fabro, igual o Jean Cocteau que falava que tinha descoberto como é que fazia filme nos Estados Unidos, né? Ele falava que tinha que colocar uma pessoa dormindo no começo e acordando no final, porque daí tudo se parecia assim, tudo era sonho. Acho que realmente é só para dar uma reforçada nessa coisa realmente meio que de fábula, meio que de pesadelo, assim, né? Tipo, cruzando um pouco essa linha das coisas. Bom, pessoal, então é isso. Então, né, a gente teve um pouquinho atraso para começar a exibição. Queria agradecer, né, a presença. Tem mais pergunta? Pode? Meu nome é Carlos, eu sou servidor aqui da Secretaria de Cultura. Sim. Então, eu estou representando a Secretaria hoje, né? E aí estou acompanhando aqui o processo, né? A gente está acompanhando todas as contrapartidas do setorial do audiovisual. Inclusive, o Arthur, acho que... Segunda-feira eu estou aqui de novo, segunda-feira eu estou aqui de novo. Isso, daí tem terça e quinta lá na Secretaria também. Com certeza. Alimentar a curiosidade, alimentar a vontade de continuar fazendo debate. Vocês, parabéns a todos que acompanharam aí, tá bom? Obrigado. Obrigado, Carlos. Então, até ia falar isso justamente, né? Finalizando, convidar vocês também para participarem da contrapartida do Arthur. Você quer fazer a propaganda, Arthur, das datas? Tem segunda-feira aqui no Vila Rica, de novo, e terça e quinta... Mas aqui qual filme? Segunda-feira vai ser Nashville, aqui do Robert Charlton. Que horas? 7 da noite. 7 da noite? Sim, 7 da noite. E no dia 8, dia 9 e dia 11, dia 9 e dia 11 são na Secretaria de Cultura. Daí vai ser lá também. Atravessando a rua. Isso, só atravessando a rua. E quais filmes, né? Vai ser Traffic e um que chama Go, Vamos Nessa, de 99. Sim, legal. A Roberta Takamatsu está aqui também, ela também está fazendo contrapartida também, mas eu acho que o dela já está encerrado também, que é oficinas de roteiro e documentário, né? Então é isso, pessoal. E daí lembrando que em breve no Vila Rica vai ter um ciclo do Estúdio Ghibli,
de animação japonesa, que vai ser bem legal. E a gente está vendo as datas também de uma mostra que a gente não anunciou ainda, mas vai rolar uma mostra do Truffaut também. Né? Muito legal, né? Então, provavelmente vai ter umas sessões com debates também. E lembrando que o Festival Kinoite Cinema está chegando na sua 27ª edição, isso. de 24 de outubro a 2 de novembro. 2 de novembro, com sessões gratuitas, incluindo também produções locais, né, de fora. Vai ser muito legal. Queria agradecer novamente ao Espaço Vila Rica pela parceria aqui, por ter cedido o espaço, ao Rodrigo Fagundes, a nossa dona Ruth, única projecionista de cinema ali do Paraná, está do lado da Roberta, ao Ademar também por estar ajudando muito na exibição e na gravação, e a todos vocês também que permaneceram até agora. A saída vai ser pelos fundos ali, e dá para a gente conversar um pouquinho mais aqui nos corredores, porque eu imagino que todo mundo tem alguma questão, né, da Lara Palmer, do Twin Peaks. Mas é isso, obrigado então, e obrigado a vocês. Valeu, gente. Obrigado, boa noite.